para micro e pequenos empreendedores, para pessoas que viriam a sofrer com essa medida do governo. E é importante dizer que essa nossa discordância com relação a esse tema, ela se dá numa relação muito madura com o governo. Por quê? Porque o Congresso ajudou o governo em diversas outras medidas até aqui, ao longo do mandato do presidente Lula, porque o Congresso entende que a parceria entre o Executivo e o Legislativo ela tem que existir sempre para o bem do país. E é natural da democracia também, quando um ponto que não existe convergência acontece, nós venhamos ali a discordar também de maneira muito tranquila na independência que rege os poderes. Foi isso que aconteceu por não concordarmos com essa medida. Ao dizer isso, nós não estamos dizendo que não estamos prontos para sentar à mesa e buscar outras soluções para a questão fiscal do país. Mas o que há é um entendimento de uma ampla maioria da Câmara, me parece que também de uma ampla maioria do Senado, em não concordar com mais aumento de impostos para resolver a situação fiscal. E o Congresso quer não só sentar para discutir, mas sentar também para propor medidas, propor iniciativas que venham ajudar o governo a resolver o problema das contas públicas, a encontrar a saída para esse problema fiscal e, a partir daí, termos a tranquilidade retomada e a estabilidade que o país precisa para que tenha o seu crescimento econômico e as instituições, o setor produtivo funcionando com um ambiente de equilíbrio e de satisfação, digamos, para com o nosso país. Então, nós temos total disposição de dialogar, queremos conversar com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, retomar o diálogo e, a partir daí, encontrarmos as saídas necessárias, não só para esse problema, mas para todos os outros que, porventura, nós teremos que enfrentar de agora por diante. Presidente, houve traição? Porque o governo alega que tinha um acordo prévio, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou inclusive surpreso porque vocês teriam se reunido e teriam um acordo para que aquela votação não acontecesse naquele dia. O que aconteceu? Primeiro ponto, é importante que as pessoas que nos assistem nesse momento saibam, é que quando o governo decidiu, no primeiro decreto, tomar a iniciativa de aumentar o imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, não foi combinado com ninguém. Me parece até que nem com o presidente do Banco Central e nem com o próprio governo. Foi uma decisão exclusiva ali da equipe econômica do Ministério da Fazenda. Depois da reação negativa, não só do setor produtivo, mas também do Congresso, nós chamamos os ministros para conversar e demos um prazo de 10 dias para que uma solução fosse apresentada. Fazendo isso da maneira mais tranquila possível, porque o Congresso poderia naquele momento ter se reunido, já tinha um projeto de decreto legislativo protocolado pela oposição, nós poderíamos ter ido lá e ter derrubado o decreto do dia para a noite, o que na nossa avaliação não seria o mais correto, porque geraria ainda mais instabilidade. Depois que nós demos esse prazo, fizemos aquela reunião, naquele domingo à noite, lá na residência da Câmara, onde estavam presentes o presidente do Senado, o presidente da Câmara, as principais lideranças das duas casas e alguns ministros do governo, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E lá nos foi apresentada uma solução que seria um novo decreto, mais brando, menos pesado no que diz respeito às taxações que vieram no primeiro decreto e uma medida provisória trazendo uma série de mudanças acerca de taxações em fundos, em títulos isentos e também corrigindo taxação de fintechs, aumentando a taxação das bets, trazendo o JCP, que pega ali o sistema financeiro, os bancos, e também uma série de outras mudanças administrativas para que ao final pudesse ali termos a condição de melhorar a arrecadação com essa medida provisória que inclusive está tramitando já no Congresso Nacional e que deverá ser apreciada nos próximos dias. A rejeição ao decreto do IOF continuou, mesmo após essa reunião. E muito se tem dito, não, foi uma reunião histórica, e foi mesmo, porque foi a primeira vez que a Câmara e o Senado se reuniram conjuntamente para discutir a situação econômica do país. E foi isso que foi, naquela noite, para nós, o ponto alto. Esse entendimento, ele se dá em uma reunião, sob o ponto de vista das medidas, porém, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado são frutos daquilo que é o sentimento de cada casa. E como essa rejeição à medida ela continuou,
Por quê? Porque a reação ao aumento de impostos é uma reação hoje muito latente no Congresso e na sociedade, que nós decidimos pautar a urgência do PDL. A urgência foi pautada e teve quase 350 votos, e depois, no mérito, na Câmara dos Deputados, nós tivemos 383 votos contra a medida que aumentaria os impostos. Então esse é o sentimento da casa. Não é o sentimento do presidente, não é o sentimento de um líder isolado, não é uma coisa do partido aliado, de um partido de oposição. É que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional não entendeu essa medida como uma medida satisfatória. É isso que foi decidido, isso que foi colocado de maneira muito tranquila, e que agora nós estamos prontos para retomar o diálogo e poder entender quais são as outras medidas possíveis que tenham apoio político e que possam ajudar o governo, como nós fizemos até aqui. É importante também registrar, Tainá, que no mesmo dia que nós aprovamos a derrubada do IOF, nós aprovamos 3 outras medidas importantíssimas para o país e, consequentemente, para o governo. A primeira delas, nós autorizamos 15 bilhões de reais para serem investidos do Fundo Social em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a autorização para a venda do excedente de petróleo, que vai colocar nos caixas do governo, no caixa do governo, ainda esse ano, algo em torno de 20 bilhões de reais. Isso vai ajudar na situação fiscal do país. Isso foi aprovado por acordo, sem questionamento, sem voto contra até da oposição. Além disso, aprovamos o crédito consignado do privado, que é para o trabalhador que tem carteira assinada poder acessar empréstimos a juros mais acessíveis, que isso não era possível até então, essa medida provisória chegar ao Congresso Nacional. E nós aprovamos já é lei, porque o Senado já aprovou essa semana também, e também aprovamos uma outra medida provisória em forma de projeto de lei da isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, mostrando a preocupação social que o Congresso tem, principalmente de falar para as pessoas que mais precisam. Por isso que essa narrativa de dizer que o Congresso está protegendo o rico em detrimento dos pobres, ela não é verdadeira. Até porque nós temos ajudado o governo em todas as medidas sociais que estão sendo tomadas, todos os programas sociais que estão sendo feitos. Tudo isso só está sendo viabilizado porque o Congresso, desde o primeiro momento, teve ali o seu papel fundamental em apoiar essas medidas, e nós vamos continuar a fazê-lo. Por quê? Porque isso é bom para o país. Como vamos sim aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Então, o Congresso não tem lado, o Congresso está ao lado do Brasil. E estimular uma polarização social num cenário de instabilidade que hoje nós já temos que enfrentar, na minha avaliação, não me parece ser o mais correto. Não é isso que o Brasil precisa para o momento. O que nós precisamos é diálogo, o que nós precisamos é verdade, o que nós precisamos é ter a sabedoria necessária para encontrarmos as saídas que o nosso país precisa, sem jogar a população contra um poder, sem termos ali a condição de estressar um ambiente que já não é tão satisfatório. Então, temos uma relação boa com o governo, temos respeito ao presidente da República, temos respeito à equipe econômica, mas o que o governo precisa entender é que o legislativo também tem, numa relação de parceria, numa relação de lealdade, o direito de discordar de alguma medida que o executivo proponha. Isso é da nossa democracia, é natural, e o Congresso não concorda com aumento de impostos. Agora, presidente, qual que é o futuro dessa medida provisória com alternativas, né, para ampliar a arrecadação que o senhor mesmo citou, diante desse clima instável no Congresso? Eu vejo que o futuro dessa medida provisória é um futuro, na minha avaliação, muito positivo. Eu penso que o Congresso tem a consciência... Tem risco de ela não ser apreciada? Não, eu penso que ela será apreciada, e muito daquilo que o governo enviou será aprovado. Esse é o sentimento que eu tenho tido dos partidos. Por quê? Porque nós sabemos que algumas situações elas estão precisando de algum ajuste, de algum equilíbrio, não é? Para que tenhamos ali a condição, de certa forma, de fazer a justiça tributária que o país precisa. Agora, isso vai ser discutido no âmbito da comissão mista que será presidida por um senador ou senadora e relatado pelo deputado Carlos Zaratini, que nós já escolhemos o relator, que inclusive é um relator do PT, do Partido dos Trabalhadores, um deputado experiente, que vai, sem dúvida alguma, fazer um amplo diálogo, mas vejo que no Congresso tem grande chance dessa medida provisória caminhar bem e, aliada a ela, outras medidas que podem ser tomadas para que a gente possa repor aquilo que seria arrecadado com o IOF, mas sem trazer
para o setor produtivo, para aquelas pessoas e empresas que já pagam altos impostos no país, um aumento de carga, que nós possamos, na responsabilidade fiscal, encontrar uma saída que não onere mais quem produz, que não onere mais quem empreende e que não onere mais a nossa população. Porque é muito ingênuo achar que você vai aumentar um imposto e esse imposto não será repassado às pessoas. É claro que será, Tainá. Isso é da nossa economia. Então foi isso que o Congresso barrou e está dizendo que está pronto para sentar na mesa com política, sem ser atropelado, porque atropelar o Congresso não é a melhor iniciativa. O Congresso não vai admitir ser atropelado, nem nessa situação, nem em nenhuma outra. Por quê? Porque nós temos tido uma relação de muita lealdade, de muita correção, e nós queremos continuar dessa forma, tendo sempre o nosso direito de discordar quando acharmos que uma medida não é boa para o país, como foi o que aconteceu agora com o IOF. Agora, presidente, logo após a derrubada do decreto, o Planalto sinalizou que teria impacto também nas emendas parlamentares, que foi um dos principais, que a gente ouve nos bastidores, que também foi um dos principais motivos para essa crise que a gente está acompanhando agora. E aí eu fui atrás de alguns dados e o que foi identificado é que em relação às emendas individuais, que são impositivas, ou seja, de execução obrigatória, apenas cerca de 18% foram empenhadas até agora do montante que estava previsto para 2025. Das emendas de comissão, que são cerca de 11 bilhões e meio de reais, nada foi empenhado até agora. Diante desse cenário, isso acaba dificultando uma saída pacífica para esse impasse? E o senhor pretende estabelecer, junto ao Congresso Nacional, um calendário para a execução dessas emendas? Olha, primeiro, trazer a execução orçamentária vinculada a uma medida que aumenta impostos, me parece que não são dois assuntos compatíveis. Primeiro, Tainá, se a nossa preocupação fosse com as nossas emendas, como tem tentado transparecer para a sociedade, nós não tínhamos derrubado a medida do IOF, porque essa derrubada ela pode acarretar mais bloqueio e mais contingenciamento, inclusive das nossas emendas. Então o Congresso foi contra o aumento de impostos, mesmo que venha a ser prejudicado do ponto de vista do orçamento de cada parlamentar. Então esse é um sentimento de país. É justamente o contrário do que estão dizendo. Se estivéssemos preocupados só com emendas, nós teríamos admitido a medida do governo, porque sem ela, repito, corre-se o risco de termos aí mais bloqueio e mais contingenciamento, não só do orçamento da União, como também do orçamento do Poder Legislativo. Com relação à execução orçamentária, nós temos um atraso nessa execução. Por que nós temos um atraso? Porque o orçamento ele só foi